Moradores de Bebedouro voltam a cobrar melhorias numa das principais vias que dá acesso à cidade. Está cada vez mais perigoso transitar aí por esse local e as obras de recuperação da estrada, previstas para iniciar em maio, ainda nem começaram. Essa placa na vicinal Variante Lourenço Santim, em Bebedouro, informa que a estrada vai ser recuperada. As obras fazem parte do projeto do governo do estado de manutenção das rodovias, ao custo de R$2 milhões. Investimentos aguardados há décadas pelos moradores, que agora cobram o início efetivo dos serviços. O Aldor também diz que a construção teve início em maio, mas nada foi feito até agora. Uma outra placa indica que há máquinas na pista, mas a reportagem do Jornal da Clube também não encontrou ninguém trabalhando. A nossa dúvida fica, será que vai ser bem feito dessa vez? Será que vai ser um trabalho realmente bem executado? Ou vão fazer correndo por causa do período eleitoral para bater palma, para político, para falar que fez, que foi o governo? Aliás, uma das coisas que eu vejo nessas placas, que é o governo que fez, né? Devia ser colocado, mudado isso, já que os deputados serão votados, de colocar, esta é uma obra com o governo do contribuinte ao governo do estado. Porque é o dinheiro nosso, que às vezes é mal empregado, que demora para fazer e por vezes ainda faz mal feito o serviço. Outra preocupação da vizinhança é com a implantação das galerias pluviais. É que sem essa rede, o serviço corre o risco de ir para o ralo, literalmente. Durante o período de chuvas, a enxurrada é tão forte nesse trecho que chega a arrastar carros e a formar um rio de lama aqui. Carros vivem atolados. Essa foto mostra quando um caminhão-baú ficou com uma das rodas presas numa valeta. A população também já registrou quando um micro-ônibus ficou retido. No chão de terra batida, os veículos deslizam e os transtornos se acumulam. A população está sofrendo aqui por anos. É muitas pessoas que usam essa estrada porque nós temos um povoado de Andes que passa por aqui, onde as pessoas têm chácara, né? As pessoas usam isso aqui. Uma outra coisa que também passa caminhões aqui de cana, né? Será que vão continuar passando aqui? Ou será que depois que construir condomínios ao redor dos 4 cantos aqui, o problema enfim vai ser solucionado? Nós queremos realmente que o dinheiro seja bem empregado. Nós não queremos é que tenha essa politicagem constante e sempre às vésperas de eleição é que vão fazer alguma coisa. O perigo aumenta à noite, porque não há sinalização avisando que a pista tem defeitos. Essa vereadora afirma que o Legislativo tem sido insistente na cobrança de pelo menos da manutenção da via para garantir o vai e vem de motoristas e pedestres, mas pede que uma solução seja apresentada com urgência e que cumpra os prazos. Inclusive, eu fui autora de uma lei complementar, onde o município, pela transparência, ele tem que colocar no site por que uma obra dentro do município parou, o que aconteceu, todas as especificações, que também muitas vezes não vem acontecendo. E eu continuo cobrando. Eu tenho levado muitas demandas para o Ministério Público, alguns inquéritos estão sendo abertos graças ao trabalho de cobrar providências lá no Ministério Público, porque primeiro a gente cobra diante do município, da administração pública. Mas se não vem a resposta, se não vem a solução e você vê esse desperdício do dinheiro público, essas situações que a gente tem sim que levar para o Ministério Público. Ximene Osório, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. A Prefeitura não quis comentar o caso por se tratar de uma obra do Estado. O DR não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado doutor Eduardo Silveira. Doutor, o governo chegou a colocar uma placa lá então, alegando que as obras começaram em maio, mas nós não encontramos nenhuma movimentação nesse local. É, de certa forma, uma propaganda enganosa? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, telespectadores. A recuperação de uma estrada vicinal ela é responsabilidade do município. Tendo em vista as dificuldades financeiras que os municípios passaram a enfrentar a partir da pandemia do coronavírus, o Estado de São Paulo resolveu bancar a reforma das estradas vicinais, né? Mas o fato do Estado ter chamado para si, né, essa responsabilidade de recuperar as vicinais não quer dizer que o prefeito, o vereador, os deputados estaduais da região não tenham a responsabilidade política, né, de cobrar o início das obras e fiscalizar o cronograma de execução. Até porque, depois que essa obra for encerrada, a responsabilidade pela sua manutenção
volta a ser do município. Doutor, o prazo na placa era de 4 meses para a conclusão, mas a obra de fato nem começou. Ou seja, provavelmente também esse prazo não será cumprido. É mais um desrespeito com o morador aí da cidade? Isso. É por isso que a Prefeitura de Bebedouro não pode simplesmente dizer que é uma obra do Estado, né? É uma obra do Estado que está beneficiando a Prefeitura, porque a princípio era a Prefeitura que tinha que estar fazendo essa recuperação. Então, repito, o prefeito, o vereador, os vereadores, né, e até os deputados estaduais da região, eles têm responsabilidade política, né, de exigir o início dessa obra e que o cronograma de execução seja cumprido. Doutor, na reportagem anterior que nós fizemos aí nesse local, um vereador afirmou que o município recebeu uma verba em 2016 para realizar melhorias, mas a prefeitura destinou essa verba para outros locais. Ou seja, o executivo, de certa forma, colaborou para agravar a situação? A prefeitura sempre respondeu dizendo essa questão que essa verba de 2016 não seria para vicinal, né? Ela seria para outras ruas do município, né? É uma questão aí que depende de investigação, de apuração. Mas, né, não existe dúvida que, tendo em vista o estado calamitoso dessa vicinal, que é de responsabilidade do município, né, sim, agravou bastante. Se não tinha verba para fazer uma reforma ampla, né, que pelo menos fizesse obras emergenciais, não é? Que evitassem essas questões que foi mostrado na reportagem, por exemplo, de enchentes, de enxurradas, né? Alguma coisa poderia ter sido feita, nem que se não fosse completo, pelo menos obras emergenciais, para minorar a situação. Obras prometidas em ano eleitoral merecem ainda mais atenção da sociedade? Olha, a lei não proíbe que uma obra seja realizada em ano eleitoral. O que a lei proíbe é que essa obra seja usada para fins eleitorais. Tanto que o candidato não pode participar de inauguração a partir de um determinado período, né, que é designado aí pela legislação eleitoral, não pode vincular, o candidato não pode vincular a imagem dele a essa obra, né? Então, sim, a população tem que estar sempre atenta, né, se essa obra vai ser realizada mesmo, né, ou se ela está sendo usada para fins eleitoreiros aí. Há 25 anos, os moradores esperam a recuperação, o asfalto aí dessa vicinal. Faltou, de certa forma, até empenho de outros prefeitos que passaram aí pela cadeira? Olha, eu acho que estamos aí diante de um caso de uma omissão administrativa, né, reiterada, né, porque 25 anos é muito tempo, né? Eu acho que já esgotou realmente a paciência da população, que necessita de uma vicinal, porque a estrada vicinal, nós que somos do interior sabemos da importância de uma vicinal para escoar produção agrícola, para locomoção das pessoas, para facilitar, inclusive, levar doente de uma cidade próxima para outra, né? Então, realmente, não há o que justifique que nesse tempo todo não tenha ocorrido um esforço, né, para que houvesse a recuperação dessa vicinal. Porque uma vicinal, repetindo, ela é responsabilidade do município, da mesma forma que é uma avenida, que é uma rua, né? Então, eu acho que estamos aí diante, viu, André, de um caso de omissão realmente reiterado aí, repetido. Doutor Eduardo Silveira, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Prazer. Até mais, doutor.